Previsões astrológicas para o mês de outubro é o tema deste episódio das Crónicas da Lua. Outubro, que se inicia naturalmente no dia 1 do calendário, vai abrir marcado por um momento astrológico que configura alguma tensão e desafio. E é assim que vai ser o nosso primeiro dia do mês ou que está a ser, uma vez que eu estou a gravar este episódio, já na tarde de dia 1 de outubro. Nós vamos ter um mês marcadamente emocional. As emoções, a sensibilidade, a emocionalidade vai estar mais visível e a reação será muito mais tendência do que propriamente a ação. Mas, por outro lado, durante a maior parte do mês, esta tendência mais emocional vai ser, de certa forma, incentivada, porque nós vamos estar muitas vezes a sentir que a vida, o universo, Deus nos está a dar algum colo, algum conforto. Só que o que acontece? Nós vamos ter, pelo menos, sem contar com o dia 1, ao longo do mês de outubro, 3 momentos, factos, acontecimentos que vão ser totalmente desafiantes. São momentos que de alguma forma podem consubstanciar uma certa disrupção ou desmoramento de algum fator nas nossas vidas, nem que seja apenas do ponto de vista mental e intelectual. Agora, quais são os detalhes, as nuances, como é que nós vamos viver isto ao longo dos vários dias do mês de outubro? Quando exatamente é que nós podemos esperar estes desafios? Quando é que nos vamos sentir mais acolhidos? Isso é aquilo que nós vamos explicar e justificar com a movimentação planetária e os trânsitos astrológicos nos próximos minutos. Portanto, não saiam daí, aguentem-se aí nas cadeiras, de forma a que tudo aquilo que nós vamos dizer, porque no fundo aquilo que nós vamos estar aqui a fazer é uma interpretação dos movimentos planetários ao longo deste mês, possam servir para nos ajudar a antecipar alguns eventos da nossa vida e que essa antecipação tenha o principal efeito de nós conseguirmos ganhar agência e controlo, de conseguirmos gerir as nossas expectativas, equilibrar as nossas emoções, antecipar algumas percepções e principalmente controlar as nossas reações. E relembrem-se que o mês é um mês de reação e não propriamente de ação. No fim desta semana, portanto, nós estamos aqui a gravar este episódio das Crónicas da Lua, quarta-feira, dia 1 de outubro, no fim da semana, entre sexta e o fim de semana, eu tenho estado aqui a conjuminar com os meus botões e eu quero muito, muito oferecer totalmente gratuito, de forma gratuita, uma leitura do conselho de um oráculo a uma de vocês que me vai acompanhando nas redes sociais e principalmente no Instagram. Não vai ser um sorteio, vai ser uma escolha que eu vou fazer e que estará essencialmente ligada com um diálogo que nós começámos a ter no princípio da semana e que vamos continuar a ter. O que é que cada um de vocês tem que fazer para ter a possibilidade de receber esta oferta? Conectar-se com os stories, ficar atento aos stories que eu vou publicando todos os dias, interagir, entrar no diálogo, num diálogo que é verdadeiramente de construção e terapêutico
em duas vias, participar e esperar pelo finalzinho deste episódio das Crónicas da Lua, onde eu vou explicar o que é que eu estou a pensar fazer e mais ou menos quais é que vão ser os critérios de seleção para a atribuição gratuita deste conselho do oráculo. O conselho do oráculo é uma leitura que eu faço através do WhatsApp, tem um custo de 10 euros, a pessoa faz uma pergunta, pede um conselho, quando é só o conselho tem o custo de 10 euros, quando envolve já uma investigação maior e outro tipo de perguntas, sobe ali 5 euros, aumenta para 15, porque eu também me socorro do oráculo, do tarot, e acabo por ter ali um trabalhinho extra. Mas aquilo que eu quero é chegar ao final desta semana e contribuir aqui para o processo de desenvolvimento de pelo menos um de vocês, fazendo isto de forma gratuita. Então agora, mergulhando diretamente e detalhadamente no mês de outubro e retomando aqui as nossas crónicas da Lua que andaram adormecidas, tal como eu, durante muito tempo. Nós, neste momento, já vamos a mais de meio do ano de 2025. Os meus primeiros meses foram altamente desafiantes e, portanto, eu acredito que se calhar até há pessoas que estão agora aqui a chegar e que nem me conhecem. Então, o meu nome é Bárbara Cerejeira, nós estamos a gravar um episódio das Crónicas da Lua, aquele que será o primeiro episódio desta nossa terceira temporada. O que é que eu sou e o que é que eu faço? Antes de mais, eu sou mãe, tenho 5 filhos e tenho também um ateliê esotérico, físico, um espaço físico em Paço de Arcos, onde pratico astrologia, tarot e aromaterapia emocional. Como é que eu faço esta prática? Através das consultas, através das leituras, através dos mapas natais, dos relatórios em PDF do mapa natal e também muito através dos nossos famosos ateliês que eles próprios também estão de regresso. Nós vamos abrir a temporada de ateliês deste ano ainda não houve nenhum, que vergonha. Dia 25 de outubro, ou seja, no fim deste mês, com o ateliê de iniciação ao tarot nível 1. E no dia seguinte, dia 26, domingo, vamos ter o ateliê de iniciação aos óleos essenciais nível 1 também. Eu agora não vos vou estar aqui a amassar porque vocês querem mergulhar no outubro e compreender, mas eu estive aqui a trabalhar num aprimoramento dos ateliês e vamos passar a ter no futuro um nível 2 de óleos essenciais que nos vai assentar aqui que nem ginjas. Para vocês terem mais informações, saberem preços, fazerem perguntas, esclarecerem as vossas dúvidas, fazerem marcações de consultas, perceberem, conversarem um bocadinho se de facto o ateliê para mim faz sentido, se uma consulta pode ou não pode ajudar nestas circunstâncias, mandem mensagem. WhatsApp, no direct do Instagram, como for mais confortável para vocês. Mas mandem mensagem de áudio ou escrevam, porque eu acabo sempre por ter aqui uma dinâmica muito agitada entre as minhas solicitações profissionais e a minha família XL, e é sempre mais fácil depois eu tirar um bocadinho para ir dar as respostas e analisar os pedidos do que estar a falar ao telefone e interromper qualquer dinâmica que esteja ali em curso naquele momento. Então, o mês de outubro e a leitura, a interpretação que nós vamos fazer dos planetas em trânsito ao longo deste mês de calendário. Como eu disse logo ao princípio, nós hoje, dia 1 de outubro, estamos a atravessar o aperfeiçoamento de uma quadratura entre Mercúrio e Júpiter. Esta quadratura, que é um aspecto tenso, e por isso é que eu falo de desafios, vai se aperfeiçoar apenas às 21h58 de Portugal continental. Então, por isto e também pelo
pela configuração do signo que a Lua está a atravessar e dos aspectos que a Lua hoje está a fazer, que eu não vou entrar aqui em detalhes, mas vou enviar ainda hoje um áudio para quem está dentro da Moonbox para compreender isto de forma mais aprofundada. Parênteses, quem quiser experimentar gratuitamente a Moonbox, eu abri esta oportunidade, não sei se perceberam disso, é só mandar mensagem, falamos, eu adiciono-vos à lista de distribuição e mando-vos aquilo que estiver para trás que ainda fizer sentido vocês ouvirem. Fecha parênteses, como eu estava a dizer, temos aqui um aspecto potencialmente desafiante, vamos passar o dia nesta tensão crescente e até podemos, de alguma forma, tentar vislumbrar aquilo que está para vir mais adiante, se estivermos bastante atentas àquilo que se vai passando ao longo do dia, porque os inputs que a Lua nos for dando, ou nos foi dando, vão ter aqui alguma palavra a dizer, como que um prólogo daquilo que hoje está para vir. E é isto. O mês abre com esta tensão, com este desafio, com Mercúrio e Júpiter, que são dois planetas muito ligados à percepção, à aprendizagem, o Mercúrio mais volátil, mais prático, o Júpiter mais moral, dependendo do que quer que isso signifique para cada pessoa. Dois planetas que não têm grande afinidade com o outro, porque imaginem, o Júpiter é mais a retórica, o Mercúrio é mais a prática e a execução, ainda que isso venha com uma capa de verbalização, vão entrar aqui em rota de colisão. Mas esta rota de colisão e este desafio que nós estamos a sentir hoje não vai representar a totalidade do mês de outubro. Esta não vai ser a tónica dominante, mas é preciso ter cuidado, porque nós vamos ter, como eu disse logo ao princípio, mais aspectos desafiadores, momentos cirúrgicos que convém nós anteciparmos para estarmos preparados para lidar com eles. E é preciso nós compreendermos que nós vamos ter aqui as várias dinâmicas da nossa vida que são representadas pelos 7 planetas tradicionais a terem uma energia dominante que é maioritariamente uma energia feminina. Nós vamos estar aqui com uma dinâmica feminina no ar. O que é que eu quero dizer aqui com uma energia maioritariamente feminina? Falo daquela velha correlação que está na base da maior parte das afirmações astrológicas que nós fazemos, de que o feminino tem um cariz mais reservado, mais introvertido, mais contemplativo, uma busca maior pela segurança e pela preservação, e também uma postura muitas vezes mais defensiva. E é por isso que eu afirmo que este será um mês em que a tendência é mais a reação do que a ação. E para evitar já aqui questões complexas que têm a ver com os conceitos que nós utilizamos, com o feminino, o masculino, todas as polémicas que têm a ver, que hoje em dia são levantadas, esta nomenclatura feminino, masculino, associada a esta
significação que eu acabei de dizer não fui eu que a inventei. Nós estamos a falar aqui de uma nomenclatura que é quase ancestral e que eu utilizo para deixar esta ambivalência entre reação, ação, extrovertido, introvertido, reserva, extroversão, expansão, por aí fora, bastante clara. E deixem-me vos dizer também, para aquelas pessoas que não têm um conhecimento tão profundo de astrologia, que estas dinâmicas, masculino, feminino, do ponto de vista astrológico, como as dinâmicas representadas por cada um dos 7 planetas, coexistem, todas elas, dentro de nós. E é essa mistura e os elementos e as quantidades e a forma como as várias dinâmicas se relacionam entre si que depois dão a expressão individual ou até dão a nossa história de vida. Mas feitas estas ressalvas, aquilo que eu gostaria que ficasse aqui marcado é que sim, efetivamente há uma tendência ao longo do mês de outubro para nós estarmos com uma postura mais feminina, independentemente do nosso sexo. Da mesma forma como a maior parte dos planetas estão a atravessar signos femininos, Saturno estará a atravessar Peixes, Júpiter estará a atravessar Caranguejo, Marte está em Escorpião e aí vai estar no seu domicílio, no seu trono, ao longo de todo o mês. Vênus começa o mês em Virgem, que é um signo feminino, e depois muda para masculino, para Balança. Portanto, temos aqui uma exceção. Não é? Já vimos 3 planetas. E temos um planeta que a meio do mês muda para um signo masculino. A maior parte tem estado em signos femininos. Mercúrio faz o percurso inverso, começa em Balança, um signo masculino, mas depois, a dada altura no mês, vai mudar para Escorpião, novamente um signo feminino. E claro, a nossa Lua vai percorrer o zodíaco praticamente todo ao longo dos 30 ou 31 dias, não sei, 31 dias que o mês de outubro tem. Portanto, não lhe vamos fazer este tipo de raciocínio como é lógico. Portanto, é aqui que eu vou buscar esta leitura. Mas eu não faço só esta leitura, porque a maior parte dos planetas vão estar também a atravessar signos de água. Peixes, Caranguejo e Escorpião. Isto significa que esta tendência mais receptiva, reativa, reservada, tem que ser fundida e mesclada com uma tendência também presente de maior sensibilidade, de maior emocionalidade, de alguma oscilação e volatilidade, passividade também. Portanto, pode haver aqui alguma dificuldade em nós agirmos, a não ser que sejamos coagidos a isso, e estaremos a confirmar aquilo que fica dito, ou reforçar aquele aspecto de receptividade das características femininas. A água vem acrescentar ainda mais essa receptividade. E isto não é bom nem é mau. Isto não é bom nem é mau. É o que é, e convém nós termos esta consciência para conseguirmos navegar o nosso mês da melhor forma. Como nós já dissemos, outubro abre hoje com uma quadratura, depois vai dar lugar a um aspecto bastante auspicioso, volta a quebrar, volta a ter aqui uma poderosa oposição, e depois, durante aí cerca de 10 dias, nós vamos ficar com a sensação de que as coisas vão mudar, ou estão a mudar, e vão melhorar, mas
Mas no princípio da segunda metade do mês, esta percepção, portanto, é esta conclusão, esta interpretação, esta leitura dos factos que nós estamos a ter pode ser interrompida. A fluidez, depois destes questionamentos, e depois nós, está a ir, nós, calma, o que é isto? O que é? Não, afinal não. Mas depois voltamos para a nossa vida tranquila, água, oscilação, passividade, reação, até que, mesmo junto ao final do mês, há aqui um potencial de uma verdadeira disrupção e de algum desmoronamento nas nossas vidas. E isto acontecerá quase certeza, nem que seja única e exclusivamente do ponto de vista intelectual, mental, racional. Então, como é que nós chegamos desde esta quadratura desafiante, portanto, o mês abre desafiante e fecha desafiante? Do dia 1, nós vamos dar aqui um salto para o dia 8, em que nós vamos ter o tal aspecto verdadeiramente auspicioso. Vênus vai fazer um sextil com Júpiter. Os grandes benéficos do zodíaco vão estar em contacto a conspirar, esperamos nós, a nosso favor. Entre o dia 1 e este dia 8 de outubro, onde nós vamos ter este aspecto favorável e auspicioso, nós não estamos isentos de aspectos, existem outras coisas a acontecer e, nomeadamente, nós vamos ter uma lua cheia em Carneiro. E esse assunto nós vamos trabalhar detalhadamente dentro da Moonbox. Portanto, volto a repetir o convite, mandem-me mensagem. Quem quiser usufruir da Moonbox grátis este mês ainda vai bem a tempo. E, portanto, neste dia 8 nós podemos esperar aqui dinâmicas de fluidez, facilitação, as coisas a interligarem-se, alguma benesse, alguma sorte, algum desfecho positivo, um sentimento de bem-estar, boa disposição. Mas logo, dia 8, o sextil Vênus Júpiter. Portanto, temos dia 8, dia 9, dia 10, dia 11, 4 dias depois, esta Vênus, ainda antes de mudar de Virgem para Balança, vai fazer uma oposição com Saturno. E aqui aparece-nos o nosso segundo desafio do mês. E é aqui um momento em que provavelmente nós teremos uma reserva, uma contenção emocional, alguma dicotomia, dilema entre o prazer e o dever, alguma dinâmica de prazer, de sociabilidade ou até romântica, que pode representar algum atraso, algum desafio, que pode ir embater contra um muro, que pode chegar a uma conclusão ou a um fim. Mas temos este problema e no dia seguinte, ou não é nada, no dia seguinte, 2 dias depois, dia 13 de outubro, Vênus muda de signo, entra em Balança, que é um dos seus signos onde ela tem o seu trono e o seu domicílio. E, portanto, ganha força, reforça positivamente e vem equilibrar as dinâmicas femininas e de água, porque ela entra num signo de ar. Ainda tem ali uma tensãozinha com o Neptuno, mas avança por aí fora a fazer aspectos positivos. E, portanto, o que quer que seja que se passe connosco dia 8, nós podemos ter alguma tendência a desvalorizar. O que pode ser bom ou pode não ser. Isso depois lá depende
da vida e das circunstâncias de cada um. Mas vamos sentir uma maior facilidade e predisposição em voltar para a nossa dinâmicazinha, de andar aqui a navegar nas nossas águas da receptividade, do que propriamente partir para uma batalha, ainda que o grilinho na ponta da nossa orelha possa continuar a sussurrar que há ali qualquer coisa que não esteve bem, mas não haverá muita predisposição para dar consequência ao que quer que seja que tenha acontecido. E aí vamos seguindo pelo mês fora, onde é sempre importante nós preenchermos as lacunas e darmos contexto e conteúdo pela movimentação da Lua, pelos aspectos que a Lua vai fazendo, porque isto vai integrando, vai acomodando, vai dando mais substância à interpretação que nós estamos a fazer dos aspectos planetários, e daí existir o tal produto que é a Moonbox, até que, chegando a dia 20, o nosso Mercúrio, já em Escorpião, vai fazer uma conjunção com Marte. Um Marte que eu descrevi aqui há uns dias num áudio das verdadeiras Crónicas da Lua dentro da Moonbox. Um Marte que está em Escorpião, que está no seu trono, no seu domicílio, que ganha mais preponderância, que por estar domiciliado tem tendência a expressar maioritariamente a sua significação mais positiva. Um Marte positivo, dignificado como ele está, tem tendência para representar a ação, ousadia, combate, competição, bravura, coragem e afirmação. Tudo aquilo que nós não vamos querer ao longo deste mês. Até podemos racionalmente ter essa vontade, mas as emoções que mandam em tudo vão-nos estar a andar, flutua para aí, sobe mais uma onda, desce mais outra, mas não te metas em grandes afirmações. E vem o Marte, pimba, dá um abraço a Mercúrio, a parte racional, e neste dia 20 ativa um certo desconforto em nós. E mais uma vez, dependendo da vida de cada um, dependendo do mapa de cada um, dependendo das dinâmicas anuais, das previsões astrológicas anuais individuais de cada um, isto pode ser uma coisa subtil, intelectual, interior, ou até pode ter uma configuração externa em que, de facto, algum evento, algum facto, alguma pessoa vai representar esta dinâmica na nossa vida. Só que no dia 21 nós temos a nossa lua nova em Balança e depois entramos aqui numa sequência de trígonos, vários aspectos facilitadores, conciliadores, que trazem fluidez, que nos dão aqui a sensação de que as coisas estão a fluir, de que se calhar a minha percepção até não estava 100% correta, se calhar finalmente o que quer que seja a que se esteja a passar de desafiante na vossa vida, em pano de fundo, dá a sensação que se vai resolver, que vai progredir, até que, até deixo cair a caneta, até que no dia 29 de outubro, este nosso Mercúrio faz uma oposição a Urano. E esta oposição com Urano vem trazer garantidamente, alguma disrupção e algum desmoronamento para a nossa vida. E depois o mês acaba. Só que o mês acaba,
só que a vida de cada um não. E, portanto, o que quer que seja a história de cada um é uma história que vai continuar a ser contada. E em que nós temos um mês de outubro que representa um episódio na série que é a vida individual de cada um. E como eu dizia num áudio que fiz recentemente para as meninas da Moonbox, existe aqui uma dinâmica latente relacionada com a metáfora das ervas daninhas. Porque este mês vai ser como se nós andássemos a passear no nosso jardim florido, que cheira bem, que nos dá prazer, e de repente, e isto vai acontecer 4 vezes ao longo do mês, começando hoje, nós vamos encontrar uma erva daninha. E cada um de nós, porque nem a astrologia, nem o tarô, nem os búzios, nem qualquer outra técnica preditiva nos retira a agência, vai escolher se quer arrancar ou não essa erva daninha. E desde logo antecipo que, ao contrário dos stories provocatórios que eu fiz no dia de hoje, aqui não há uma resposta certa. Porque arrancar a erva daninha do jardim pode fazer sentido, deixá-la estar pode fazer sentido também. O solo produz espontaneamente ervas daninhas, aquilo que nós chamamos de ervas daninhas, por uma questão de autodefesa e de manutenção do seu ciclo. As ervas daninhas, apesar de nós termos a sensação de que elas estão fora do lugar, têm um potencial de regeneração do solo. E muitas delas, como as ortigas, que nós até às vezes utilizamos para os nossos escaldapés e os nossos banhos dentro da Moonbox, têm propriedades importantes. Então o que é que eu estou aqui a querer dizer? Que, ponto número 1, não vale a pena, não é esse o objetivo da astrologia, vivermos aqui em ansiedade com aquilo que vai acontecer. O que vale a pena é nós recebermos esta informação, guardarmos esta informação e quando formos confrontados com os factos, sentirmos que ganhamos mais agência porque já estávamos a ver que as coisas iam ser desafiantes. Compreendermos também que a escolha é nossa. Aquilo que nós vamos fazer com essa erva daninha está inteiramente na nossa disponibilidade, é completamente a nossa escolha. E ter esta consciência de que não há uma resposta certa ou uma atitude certa. Porque se nós arrancarmos a erva daninha, ganhamos umas coisas e perdemos outras. Nomeadamente, temos ali um jardim temporariamente e aparentemente bonitinho, mas o solo não está a regenerar-se como está a precisar, a não ser que nós interpretemos esta erva daninha como um pedido de ajuda do solo e, portanto, vamos nós colocar adubo e dar os nutrientes que aquele solo precisa, apesar de termos arrancado a erva daninha. Opção 1, que tem aqui múltiplas opções dentro, ou se vamos pela outra via e deixamos a erva daninha germinar e fazer o que tem a fazer, a vida está a encarregar-se de fazer o que tem que ser feito, nós temos aqui uma concessão na agradabilidade do nosso jardim, mas ao mesmo tempo também não somos nós que estamos a tomar as contas, as rédeas da nossa vida neste momento, e nós não temos sempre que tomar as rédeas da nossa vida. E, portanto, isto não há, no fundo é um paradoxo, e a vida é um paradoxo, não é? E aqueles que se vão safando melhor, com melhor qualidade de vida, com melhor capacidade de serem felizes e de prosperarem independente
das circunstâncias são, sem dúvida nenhuma, aqueles que ao longo do tempo vão desenvolvendo esta capacidade de integrar paradoxos, de interpretar a nossa realidade, fazermos as nossas leituras e interpretar paradoxos. E a interpretação dos paradoxos da vida é uma capacidade, uma habilidade que está muito relacionada com a nossa boa gestão emocional. E aqui nós parece que até que andamos numa pescadinha de rabo na boca. E por isso é que eu digo que ler cura, seja as cartas, seja os astros e os planetas como nós estivemos aqui a fazer, sejam os livros. Porque a partir do momento em que nós estamos a fazer estes exercícios interpretativos de leitura, nós estamos a abranger e a testar e a trabalhar as nossas capacidades intelectuais, racionais, Mercúrio, mas também estamos a desenvolver e a dar desenvoltura, abrangência ao nosso desenvolvimento emocional. E estamos a fazê-lo dentro de um ambiente seguro. Porque eu, quando estou a ler um livro, por exemplo, estou a experienciar uma série de emoções, interpretações, racionalizações. É um processo real que eu estou a viver dentro de mim. Aquilo está-me a transformar, porque ainda que indiretamente eu estou a sentir aquela raiva que é ali descrita, eu estou a ser solidário com determinada personagem, eu estou a querer apertar o pescoço a outra. Portanto, eu estou a desenvolver as minhas emoções, estou a estabelecer raciocínios e a fazer interpretações em cima disso, mas estou num ambiente seguro que não tem consequências diretas para a minha vida real. E, portanto, eu vou-me desenvolvendo. E acreditem que isto acontece quando lemos um livro, acontece quando deitamos cartas, tarô, oráculos, e acontece também quando praticamos astrologia. E tenho uma boa novidade, que é quem tem estado, quem esteve a ouvir este episódio das Crónicas da Lua até aqui, está a praticar astrologia e está, juntamente comigo, a fazer a leitura dos trânsitos planetários deste mês de outubro. Aqui a nossa conversa já vai longa, mas só para terminar, e tal como foi prometido, surgiu-me aqui esta ideia ao longo da semana. Portanto, vou-vos falar aqui rapidamente da oferta ou do bónus que eu vou atribuir. A ideia de criar aqui um quadro semanal em torno, nos stories, em torno da energia que o oráculo nos diz que a semana vai ter e da reflexão que o oráculo nos oferece para nós fazermos ao longo dessa semana, que é traz-nos exatamente os mesmos benefícios que eu acabei de vos explicar com as leituras, porque quando nós estamos a ler um microtexto com o significado de cada uma destas cartas, nós estamos a fazer essa interpretação, estamos a reviver coisas dentro de nós e, portanto, o cenário é exatamente o mesmo e um cenário ideal de treino. Então acho que nós podemos ganhar muito se levarmos a cabo este exercício ao longo de cada semana. Portanto, ao longo de cada semana eu vou, no primeiro dia da semana, pedir ao oráculo uma carta que simbolize a nossa semana e nós vamos nos stories em conjunto trabalhar em cima disso. Quais são as emoções que aquela carta representa? Quais são os desafios que podem estar ali presentes? Quais são os paradoxos que nós temos que integrar dentro daquela mensagem? O que é que nós podemos fazer, seja naquela semana, seja noutra qualquer? Vamos imaginar, por exemplo, que há uma semana
em que a carta nos vem falar de raiva ou de zanga. Como é que nós podemos trabalhar isso? Que óleos podemos utilizar? Enfim. E temos aqui tema muito válido para irmos construindo uma verdadeira conversa terapêutica ao longo dos 7 dias da semana. Mas eu pensei, eu não quero fazer um sorteio, porque eu quero elevar a qualidade da nossa conversa, quero elevar a fasquia e eu quero incentivar as pessoas a investirem em si e neste microdesenvolvimento, mas que pode trazer verdadeiros benefícios. Mas claro, a pessoa tem que ter aqui alguma motivação, porque implica sempre um certo nível de exposição. Quando eu estou a fazer uma pergunta que pode ser certa ou errada, a pessoa ir lá à caixinha e responder. E por isso eu pensei, olha, vou pôr aqui uma cenoura à frente e vou oferecer uma leitura do oráculo. Que os critérios de seleção terão 2 fatores. Primeiro, a interação que a pessoa vai tendo comigo nos stories ao longo da semana. Aquilo que arrisca, aquilo que se expõe, o esforço que faz em contribuir, em dar respostas, em partilhar as suas reflexões. E depois terá também uma ponderação muito forte a qualidade da pergunta que é elaborada. Porque nós vamos chegar a sexta ou ao fim de semana, eu vou publicar nos stories, é o momento de quem quiser ter a oportunidade de receber esta leitura gratuitamente, me enviar a pergunta que desejaria fazer e eu vou escolher, tendo por base a participação e o empenho, a dedicação dessa pessoa ao longo da semana na nossa conversa terapêutica, mas vou escolher aquela pergunta em que se vê que a pessoa de facto refletiu naquilo que nós estivemos a fazer e que a pergunta tem essencialmente a gênese de uma vontade da pessoa se desenvolver na vida, ainda que a pessoa possa estar a fazer uma pergunta sobre uma situação muito concreta. O que é que vamos fazer depois? Eu vou enviar esta leitura deste conselho do oráculo em privado para a pessoa através do WhatsApp, mas vou também partilhar a resposta e a pergunta, mantendo a confidencialidade, de forma a que dali nós possamos todos tirar uma mensagem inspiradora, uma conclusão e um remate do trabalho que estivemos a fazer ao longo de toda a semana. E é isto. Tivemos aqui o primeiro episódio da 3ª temporada das Crónicas da Lua. Quarta-feira é dia de Mercúrio, é dia do regente do meu mapa, é dia de partilha, de pôr a boca no trombone. Portanto, na próxima quarta-feira cá estaremos novamente, desta vez com o tema Astrologia para Totós, onde eu vos vou aqui descodificar e ajudar a vocês terem aqui os princípios básicos da astrologia para conseguirem acompanhar o nosso conteúdo de uma forma mais eficiente. Beijinhos e até já!